tema da palestra de hoje é a providência divina. E providência é aquilo que Deus provê. Deus é o maior provedor do universo. Tudo vem dele. Imaginem o vácuo absoluto, o vazio absoluto. Sem nada. Sem ter um único átomo, uma única partícula. Deus é capaz, daí, desse absoluto vazio, criar tudo o que existe, sem ter sido criado por ninguém. Eu costumo dizer que se nós quisermos entender Deus, nós vamos ter problemas. Porque Deus é infinito. Nós somos finitos. Deus é eterno. Nós somos imortais. Mas em algum momento nós fomos criados. Então somos imortais, mas não somos eternos. Nós não existimos desde sempre. Nós existimos a partir do momento que Deus nos criou. Então, como seres que têm uma data de início, nós não compreendemos a eternidade. Deus compreende a eternidade. Tudo que nós criamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos é em cima de experiências nossas ou experiências da sociedade. Quando nós fazemos um banco, esse banco vem de uma árvore que já existe. Nós somos incapazes de criar a madeira. Do vácuo, criar madeira para fazer o banco. Deus tira tudo do absolutamente nada. Por isso que quando o Livro dos Espíritos coloca que Ele é o ser supremo, essa definição é maravilhosa. Supremo. Não tem nada acima dele. Não tem nada antes dele. Ele é Deus. Ele é a causa primeira de tudo. Nada existe que não tenha na causa Deus. Não existem dois deuses, não existe Satanás e Deus. Deus. Tudo que existe vem de Deus. Então, no Espiritismo, a gente não pode perder o foco. O Espiritismo existe para nos ligar a Deus. O Espiritismo não existe para nos ligar aos espíritos. Os espíritos são testemunhas de Deus. Todos nós aqui não estamos aqui, pelo menos no objetivo da revelação espírita, simplesmente para conversarmos com aqueles que as pessoas falam, os mortos. Nós estamos aqui para nos sentirmos próximos de Deus. Então, toda religião, toda filosofia religiosa vai dar um caminho para você se aproximar de Deus. Porque Deus está próximo de você. O caminho que serve para um, muitas vezes, não é apropriado para outro. Deus é poliglota. Ele fala vários idiomas. Por isso, das várias religiões. Cada religião é um idioma para um grupo de pessoas que entende aquela linguagem. Então, para nós espíritas, a linguagem de Deus vem através dos espíritos, mas a nossa ligação é, antes de tudo, com Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. E às vezes a gente se esquece disso. Para que existe o Espiritismo? Para nos aproximar de Deus. Os Espíritos só são um meio para isso. É a linguagem que nós entendemos. Algumas pessoas falam assim, eu não preciso de religião. Eu acredito. É provável que não precisa mesmo. Mas é sem graça. Vocês já experimentaram torcer pela seleção brasileira sozinho em casa? Sem nada para falar com ninguém? Só você e a televisão? Qual é a graça? Nós gostamos
de convívio social. O ser humano, ele é gregário. Ele gosta de estar no meio de outros seres humanos. Nós gostamos disso para os esportes. Uma coisa é a pessoa aproveitar essas corridas de rua e estar no meio de 10 mil pessoas correndo. Entusiasma, motiva. Outra coisa é você acordar às 5 da manhã e correr sozinho. Uma coisa é você montar uma academia em casa. Outra coisa é você fazer amizades, ir à academia, fazer o social. Nós somos seres sociais. A gente pode comer sozinho, mas é legal comer onde tem um bando de gente. Nós podemos ser autodidatas, estudarmos sozinhos. Mas é muito mais interessante o aprendizado quando a gente está numa sala de aula. Porque nós aprendemos com a experiência uns dos outros. Então, é estranho quando a pessoa fala, eu não preciso de religião. Ok, você também não precisa de faculdade, você também não precisa de restaurante, você não precisa de ir para um estádio de futebol. Você não precisa. Você pode fazer tudo sozinho. Mas qual é a graça? Por que seria diferente no ambiente religioso? Se a gente aprende uns com os outros, nós nos motivamos. A dúvida de um pode não ter ocorrido ao colega. A resposta dada pode ter ultrapassado a nossa visão. Nós precisamos uns dos outros, porque juntos a gente consegue entender um pouquinho melhor Deus. Um pouquinho melhor. Porque Ele é o absoluto. Ele é o infinito em todas as suas qualidades. Muitas vezes, Deus vai permitir que aconteçam coisas, seja na nossa vida, seja na história, seja no planeta, e nós não vamos entender. E é importante que nós tenhamos a humildade. Vão acontecer coisas que nós não vamos entender. Porque se nós entendermos tudo que Deus planeja, tudo que Deus exercita, ou Ele não é Deus ou nós não somos humanos. Um de nós dois está no lugar errado. Se você, como ser humano limitado, entende toda a mente de Deus, ou Ele não é Deus ou você não é humano. Por isso que entra a questão da fé. A fé é exatamente isso. Você chega para Deus e fala, cara, eu não consigo entender tudo que você fala. Eu não consigo entender todas as tuas regras. Eu não consigo entender como uma desgraça aqui vai ser um bem lá na frente. Desculpa, eu não entendo. É demais para a minha cabeça. De repente eu perdi um filho. De repente eu perdi um emprego. Imagina o pessoal que está em vários países saindo da sua nação, da sua cultura, da sua casa, para ser refugiado. E muitas vezes num país de uma cultura completamente diferente e com muitos comportamentos inóspitos. Essas pessoas olham para Deus e falam, não estou entendendo. A gente não vai entender desígnios divinos, porque esses desígnios são calcados no infinito. E a nossa visão é um palmo na frente do nariz. A gente pensa no aqui e no agora. É meu emprego, minha casa, minha saúde, meu casamento. E Deus vê a imortalidade da alma. Deus não vê uma existência, Ele vê diversas reencarnações. É como aqueles enxadristas extremamente famosos, inteligentes, que você olha ele jogando xadrez e você não entende, parece que as peças são mexidas aleatoriamente. O sujeito é capaz de pensar com 20 lances de antecedência. Então ele entrega uma rainha, entrega um bispo e a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Checkmate no final. Muitos lances de antecedência, isso nós estamos falando de pessoas. Agora imagina a mente divina. Nós não vamos entender Deus. A proposta do Espiritismo é fé raciocinada. Mas nunca nós podemos abandonar a fé. Tem que haver um componente de fé, porque existe um componente enorme de ignorância.
A gente não entende. É ponto pacífico. Como nós não entendemos, a tendência natural é negar. Logo, Deus não existe. Ou como isso é o papo do ateu. Deus não existe, ponto final. O agnóstico, se Deus existe, se Deus não existe, não é da minha competência. Segue o jogo. O deísta, Deus existe. Fez um mecanismo perfeito. Deu um beijo para a humanidade e foi embora. A humanidade que se vire dentro desse mecanismo. É como se fosse um relojoeiro que constrói um relógio, esse relógio é vendido e nunca mais ele tem contato com a sua obra. O Deus explicado pelo Espiritismo não é assim. Em Obras Póstumas, é um livro que foi publicado muito depois da morte de Kardec, 2 décadas e pouco depois. São várias anotações de Allan Kardec, que são conhecidas e depois publicadas. Em Obras Póstumas, ele fala do seu contato com o seu guia, o seu mentor. E a gente tem que desmistificar um pouco isso. Guia, mentor, é um espírito que faz parte da nossa história enquanto espíritos, com jornadas diversas no nosso planeta, às vezes em outros planetas. E esse irmão é o irmão mais maduro, mais velho, mais experiente, mais sábio, que gosta da gente e cuida da gente. Legal. Kardec, ele, antes de conhecer o Espiritismo, ele teve uma carreira acadêmica muito boa. Ele publicou vários livros de pedagogia para o estudo na França, principalmente na área da gramática francesa. Os livros dele eram adotados nas escolas públicas. Ele não se chamava Allan Kardec, ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Só que as economias do senhor Rivail, ele só tinha a esposa, eles não tiveram filhos, Amélie Boudet. Ele aplicou, a primeira vez, se eu não me engano, com um tio, a segunda vez com um sócio. Os caras deram um cano nele, ele ficou sem 1 centavo. Ele teve que pegar 3 empregos para se sustentar e pagar as dívidas. De repente ele encontra os fenômenos das mesas girantes. As perguntas e as respostas para os espíritos. E aquilo vai dando um trabalho, vai se avolumando, ele vai vendo que tem toda uma doutrina ali, naquelas perguntas e respostas. E ele começa a ficar temeroso, porque isso custa tempo. E tudo que envolve tempo, mal ou bem, vai repercutir no dinheiro. E agora? Ele está preocupado. O cara tinha uma esposa para sustentar, tinha que se sustentar a esposa. E agora? Eu tenho que me dedicar a essa nova doutrina, mas eu tenho o pão nosso de cada dia. O que eu vou fazer? Porque no Espiritismo nós não ganhamos dinheiro com o Espiritismo. Quem ganha dinheiro com o Espiritismo é picareta, não é espírita. Se preferirem, coloquem espírita picareta. Vamos criar uma nova definição das classificações dos espíritas. O bom espírita não ganha dinheiro com o Espiritismo. Kardec, então, muito menos. E agora? Aí ele fala com o seu guia espiritual. Esse irmão mais velho, esse irmão mais maduro, que se apresenta, nunca deu o nome, se apresenta como Espírito de Verdade. E agora? Como vai ser? E o Espírito de Verdade responde: a gente vai te ajudar. Porque não cuidar de ti seria não te amar. Nós temos, às vezes, uma ideia muito equivocada dos mentores, dos guias espirituais. É quase um obsessor de túnica. Parece que a única coisa que o mentor faz na vida da gente é botar defeito e falar, engole o choro. Longe disso. Quem ama, cuida. Então essas pessoas
esses irmãos mais velhos, que também têm os guias deles, os mentores deles, que também vão ter os seus outros mentores, numa cadeia de solidariedade que vai até Deus. Cada um cuida do outro. O Espiritismo não traz novidade em relação a isso. Se vocês olharem a Bíblia, o Corão, seja a Torá, a Tanakh, né, que são os livros da Bíblia hebraica, seja a Bíblia ortodoxa, a Bíblia cristã, a Bíblia evangélica, a etíope, a copta, seja o Alcorão, tem a figura dos anjos, dos mensageiros. Quando nós lemos a Bíblia, a gente vai ver que Deus atua através dos seus mensageiros. Só que diferente dos espíritos desencarnados, dos nossos guias, dos nossos espíritos protetores, os anjos não são humanos. Eles são uma categoria à parte, fora da humanidade. Se apresentasse um anjo aqui, nós apresentaríamos um ser fora da natureza, um ser sobrenatural. Porque os anjos não fazem parte da nossa natureza. Os espíritos fazem. Quando a gente desencarnar, a gente é espírito. Quando a gente reencarna, a gente é espírito reencarnado. Condição essa que Kardec define como alma. Porque na teologia, você vê que tem várias definições de alma e espírito. E não são a mesma coisa. Para Kardec, a definição que ele adota, baseada na revelação dos espíritos. O espírito, quando encarna, nós chamamos de alma porque ele está ligado ao corpo físico. Quando morre o corpo, ele se desliga, ele volta a ser espírito. Para efeito de comparação, quando o espírito está puro, ou seja, ele não tem mais nenhum vício, não tem mais nenhuma falha, não tem mais nenhum erro, ele transcendeu aos nossos desequilíbrios, e realmente é interessante, ele sai da categoria, aí sim, da categoria humana, porque errar é humano, esse pessoal já não erra mais. Se chama espírito puro, ou puro espírito. Só reencarna em missão, quando quer. Esses espíritos puros, podem ser chamados, em termos de comparação, com aquelas figuras angelicais. E aqueles espíritos trevosos, desequilibrados, que se alimentam do ódio, da raiva, podem ser chamados de espíritos endemoniados, espíritos impuros. Mas tudo isso nós estamos falando analogia. Porque todo mundo começa simples e ignorante, todo mundo vai reencarnando, vai evoluindo até chegar ao espírito puro. Então o espírito atrasado, vingativo, odioso de hoje vai ser o ser angélico amanhã. Na visão teológica tradicional não é assim que acontece. Deus já criou um grupo que não é humano, nunca vai assumir um corpo de carne, são seres à parte, que são seres angelicais. E aí os livros apócrifos dizem que um terço desses anjos se rebelou contra Deus, foram expulsos do céu e reinam no inferno. Mas isso é mitologia. Não é tradição espírita, não é revelação espírita. Amar é cuidar. Os espíritos angelicais, os espíritos familiares, os espíritos amigos, se eles nos amam, eles cuidam de nós. Deus, vamos imaginar como se fosse uma hidrelétrica. Esses transformadores que ficam nos postes, eles recebem uma voltagem de mais de 13.000 volts. Se essa energia chegasse direto na tomada da casa da gente, não teria um único aparelho elétrico funcionando.
queimaria tudo. E se a fiação não fosse resistente, a casa, o prédio, pegaria fogo. Porque a voltagem é muito alta. Tem que passar por um poste onde tem um transformador que é trifásico. Ali, ele sai, aquela eletricidade sai do transformador 110 ou 220. Então há uma transformação. Deus é a usina. Deus vem com os 13.000 volts dele. É muita coisa. Os espíritos são os transformadores que adaptam a mensagem divina para a nossa tomada, para a nossa lâmpada de 25 watts que está aqui dentro da cabeça. Eles dão a energia necessária, a iluminação que nós suportamos. Eles são os intermediários. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele dá aquela máxima de que, pessoal, vamos parar de se preocupar com besteira? Olha os pardais. Você já viu o pardal acordando cedo, batendo ponto, botando uniforme, pagando INSS, o chefe do pardal recolhendo lá os encargos trabalhistas? Não faz nada disso. E Deus não cuida dos pardais? Vocês valem muito mais do que os pardais. Olha as plantas, os lírios. Um lírio, ele não participa da Semana da Moda, né? São Paulo Fashion Week. Não tem um nome de um designer, de um grande costureiro. E eles são lindos e se vestem melhor. Considerado o rei mais rico que Israel já teve, Salomão, se veste melhor do que o rei Salomão em toda a sua glória. Povo, vocês não valem mais que os lírios? A cada dia basta o seu mal. Em outras palavras, Deus cuida de você. Deus está de olho em você. Agora, veja, a comparação que Jesus faz é com seres que não pensam. Seres brutos. Quando ele compara esses seres como uma planta, um pássaro, ele está falando para a gente, vocês pensam. Vocês raciocinam. Deus, então, tem muito mais interesse em resolver as tuas complicações, porque você já não é mais simples. Você é um ser complexo. Você tem desejos, você tem anseios. Você tem muita coisa que te confunde e que te sustenta. Por isso que você vale mais que os lírios, por isso que você vale mais que os pardais. Eles podem seguir o mecanismo da natureza. O instinto foi dado para que eles sobrevivam. Como diria a música do Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer mais do que isso. Por isso que Deus age nas nossas vidas. Porque é um planeta de espíritos que estão ainda bem no começo da sua evolução. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações, exatamente porque a gente tem muito erro para expiar, botar para fora, resolver. Muita situação que a gente tem dúvidas do que é certo ou errado. É a parte das provas. Por isso que nós estamos aqui na Terra. Não existe outro planeta melhor para nós do que este. Do jeitinho que ele é o melhor lugar para a gente estar. Essa que é a beleza da coisa. Tem uma história muito bonita na Bíblia. Não está na Bíblia evangélica dos protestantes, porque é um livro chamado Deuterocanônico. Ou seja, é um livro tardio, que veio depois. Então, os evangélicos não consideram um livro inspirado.
naquela visão de inspiração pelo Espírito Santo, e os católicos e os ortodoxos consideram que é o livro de Tobias. Em breves linhas, Israel sempre foi invadida. E era muito comum, quando havia uma invasão, você levar as pessoas que perdiam deportadas para o país vencedor. Nessa situação, o país vencedor é a Síria. A Síria era o império. Esse império tinha Israel como rei cliente, Israel se rebelou, a Síria passou o trator e levou todo mundo para a capital, chamada Nínive, ou Nínive. Entre os que foram levados, tinha um sujeito chamado Tobi, que é o pai do Tobias, que eu já vou falar. Esse Tobi estava no meio de uma terra estrangeira, com costumes estrangeiros, e na Bíblia eles dão muito valor a você seguir as leis divinas, principalmente as leis dos 5 livros atribuídos a Moisés, a chamada Torá. No estrangeiro, o pessoal meio que relaxou. Começou a fazer coisa que não poderia fazer, porque a Torá proibia. Tobi permaneceu ali firme e forte. Como eram pessoas na condição de escravas ali dentro, eles eram mortos por qualquer motivo. E a determinação real é que uma vez que um judeu, na época um hebreu, fosse morto, ele deveria ficar com o cadáver exposto na rua. O Tobi, ele sair da casa dele de madrugada para dar uma sepultura digna para essas pessoas, seguindo aquela máxima do livro Gênesis, do pó vieste, para o pó voltarás. Então ele fazia esse ato de piedade, não deixava que os cães e as aves de rapina devorassem os cadáveres. O que ele conseguia, ele dividia com os outros que estavam em condição menos afortunada do que a dele. Muitas vezes ele interrompia o almoço dele, a refeição dele, para atender pessoas que estavam necessitadas. Certa vez à noite, ele estava já indo descansar, e ele ficou sabendo que tinha um sujeito que tinha sido degolado na rua, e o cadáver tinha sido abandonado. Tobi, então, se apressa, vai, pega esse cadáver, leva para os arredores de Nínive, faz uma sepultura digna e chega extremamente cansado em casa. Ele nem entra em casa, ele fica sentado, encostado no muro e dorme. E a história bíblica é muito interessante. Tinha um ninho de andorinhas num galho em cima desse muro. E essas andorinhas jogam seus dejetos para baixo e caem nos olhos de Tobi. Como o excremento é ácido, ele fica cego. E tal como na história de Jó, as pessoas acham assim, tá vendo? Deus está te punindo. A esposa dele, os amigos dele, ninguém vem para ajudar, todo mundo só vem para criticar. Graças a Deus que na nossa época não é mais assim, né? A gente passa por problema e todo mundo é amigão da gente. Mas na época dele, lá pelo século V, século VI, antes de Cristo, o pessoal, você estava no chão, viu, o cara ainda pisava em cima. E ele agradece a Deus. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor é responsável por todo o universo. Quem sou eu para discutir os seus desígnios? Nisso, aparece um estrangeiro na casa dele. Vou encurtar bastante a história. Que o Tobi tinha um filho chamado Tobias. Era o único filho, solteiro. Tinha que dar uma descendência para aquela casa. Isso para eles é muito importante. Senão a sua família, o seu nome, a sua herança familiar morre com você. Então é uma bênção de Deus você ter muitos filhos. E ele só tinha um. E esse estrangeiro se responsabiliza por levar o jovem Tobias
a conhecer uma mulher que seria uma parenta, porque ele estava numa terra estrangeira. Não queria misturar com os estrangeiros. Então queria casar como hebreu, casar com uma outra moça também da raça hebreia, de nome Sara. E essa Sara é famosa, porque ela já tinha tido 7 casamentos. Antes de consumar as núpcias, tinha um demônio que matava os maridos. 7. Então assim, né? Se você fosse casar com a Sara, nenhuma seguradora ia fazer teu seguro de vida, porque você estava encrencado. Essa era a parente dele. E esse amigo que ele acaba tendo laços, fala assim, ó, vou te levar lá para casar com ela. O rapaz não acha uma ideia muito boa, mas tudo bem. Quando eles passam por um rio, o rapaz está lavando as mãos, os pés, vê um peixe e ataca ele. Aí esse acompanhante dele pega pelas guelvas e tira o peixe. Aí tira parte dos peixes e mantém contigo. Foi o que ele fez. Pediu a mão da Sara em casamento e parte do peixe ele queimou na câmara nupcial. Aquilo afastou o demônio. Gente, tudo isso é mitologia, mas a historinha é bonitinha. Afastou o demônio que matava os maridos dela. E quando ele volta, outra parte do peixe usa nos olhos de Tobi e ele volta a enxergar. E aí o Tobias fala para o pai, pai, ainda que a gente desse todo o dinheiro da gente para esse cara, ia ser pouco. Porque tudo de bom que aconteceu na nossa família, depois da sua cegueira, veio por orientação dele. E o Tobias falou, não, você tem razão. Vamos chamar ele aqui para agradecer e perguntar o que ele quer. Quando chama, ele diz assim, olha, os reis têm segredos, mas as obras de Deus têm que ser manifestas. Meu nome é Arcanjo Rafael. Eu sou um dos 7 arcanjos que tem contato direto com Deus. Quando você dividia o teu pão com as pessoas que precisavam, quando você orava em sofrimento, quando você enterrava os teus compatriotas, correndo risco de você também ser morto, eu levava as tuas orações até os pés de Deus. Por isso que Ele me mandou para te ajudar. Aí é que a gente se diferencia dos lírios e dos pardais. O que nós vamos oferecer para os nossos guias espirituais? Imaginem como se fosse pedir emprego. Você tem um amigo seu que trabalha num lugar bem legal e você está desempregado. Você está passando necessidade. Está chegando um boleto atrás do outro. E esse amigo chega para você e fala, eu vou tentar arranjar um emprego para você. Pô, que maravilha, me dá o teu currículo. E você não tem currículo. Você não fala nenhum outro idioma, não entende nada de informática, fez 3 ou 4 faculdades e não terminou nenhuma, brigava com o chefe, não tinha trabalho, nem trabalho voluntário fez. O que esse amigo vai poder fazer para você? Essa é a nossa diferença para os pardais e para os lírios. Nós podemos fazer um currículo para que quando a gente faça as nossas preces, as nossas orações, os nossos guias cheguem e levem aos pés dos seus chefes, dos seus arcanjos, arqueanjos, e falem assim, olha, meu peixe é um cara legal. Meu peixe, ele se preocupa com os outros. Ele acredita. Esse cara é resiliente. Ele dá o melhor dele. Está aqui o currículo. A beleza da história de Tobias está aí. Mas ser humano é um bicho confuso. E a Bíblia são muitos livros, todos ali encapados juntos, mas são muitos livros
de muitas épocas diferentes. Uma outra época, tem um profeta chamado Jonas. Deus aparece para Jonas e fala para Jonas: olha só, eu estou irritado. O Deus do Antigo Testamento, ele não tinha um humor muito bom. Ele ficava sempre irritado. Qualquer coisa tirava Deus do sério. O Deus dos antigos judeus, o Deus dos hebreus, se chamava Yahvé, o Javé ou Jeová. Yahvé não era muito paciente. Ele fala para Jonas: olha, todo o pecado, todo o erro da cidade de Nínive está subindo até o céu. Estou irritado com esse pessoal da Assíria. Fala para eles que em 40 dias eu vou acabar com aquela bagunça. 40 dias eu vou destruir tudo aquilo ali. Aí o Jonas falou assim: deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer que eu, como judeu, vá para a capital do povo que nos escraviza, o império mais poderoso da terra, para dizer que o senhor vai acabar com eles? É isso aí. Ah, tá bom. Jonas entra num barco e vai para o sentido oposto. Se tivesse em Brasília, Deus teria mandado ele ir para Salvador. Ele pegou um barco em direção à Foz do Iguaçu. Estava fugindo. Ele pensou assim: eu sou besta? Quando eu chegar lá, falar que Deus vai destruir tudo, os caras me matam. Caiu fora. O Deus da Bíblia é um Deus interessante. Ficou bravo com Jonas. Quando Jonas estava no barco, ele mandou uma tempestade daquelas de afundar o Titanic. Jonas foi para o fundo do barco e ficou quietinho. Os marinheiros desesperados. Quebrou mastro, leme, rasgou vela, o barco virava para um lado, virava para o outro, jogaram toda a mercadoria do barco no mar, e o barco só entrando água, só entrando água. Aí eles resolveram jogar a sorte, porque um bendito lá teve a ideia que um dos tripulantes estava amaldiçoado. Botaram o nome dos tripulantes, sortearam um. Quando pegou o papelzinho, adivinha quem era? Jonas. Vem cá, meu querido. Tem algum motivo para Deus estar bravo com você? Tem. Eu resolvi fugir da missão que ele me deu. E como esse Deus pode ficar mais calmo e não afundar o barco com todo mundo aqui dentro? Só tem um jeito, vocês vão ter que me jogar no mar. Pois não. Jogaram Jonas no mar. Quando ele cai no mar, um peixe enorme. E o interessante é que a Bíblia não fala em baleia, ela fala em peixe. Vê um peixe enorme e come o Jonas. Jonas fica 3 dias e 3 noites na boca desse peixe. Até que Deus dá ordem, estou falando que está na Bíblia, para vomitar Jonas na praia. Agora eu quero que você vá a Nínive e diga o que eu te mandei. Aí Jonas se entusiasma. Pô, um Deus que me põe 3 dias na boca de um peixe, não está brincando, vou lá. Foi em cidade por cidade até chegar em Nínive, falando: ó, daqui a 40 dias vocês estão no sal. Vai cair coluna de fogo, vai cair pedra, Deus vai lascar com todo mundo. Foi em cidade em cidade. Para surpresa dele, ao invés das pessoas o apedrejarem, é muito interessante o símbolo. O orgulho da pessoa está no cabelo, na antiguidade. Quando você escraviza uma pessoa, domina, você raspa o cabelo dela. É uma forma de você humilhar essa pessoa. E isso era usado também quando as pessoas queriam mostrar arrependimento, consternação. As pessoas começaram a raspar a cabeça, tiravam as suas vestes e vestiam um saco de estopa. E também um procedimento de arrependimento que se vê muito na Bíblia, jogavam cinzas na cabeça. O próprio rei fez isso. E pediu para que todo mundo orasse pedindo perdão de Deus. Caramba! Jonas pegou e Deus falou para Jonas: rapaz, não é que esse povo é gente boa? Não vou mais destruir, não. Pô. E o mico que eu vou pagar?
E meu nome como é que fica? E eu como profeta de Deus, eu digo que vai cair uma desgraça e não cai desgraça. O senhor sabe como é que vai ficar minha reputação? Não, mas não vou acabar com a Síria, não. Jonas fica pau da vida, vai para fora da cidade, num deserto, senta lá e fica esperando para ver se vai acontecer alguma desgraça. Deus pega, ele está no deserto, faz com que brote uma árvore perto dele. Do dia para a noite cresce uma árvore enorme e ele fica debaixo da sombra dessa árvore. Aí ele fica todo feliz. À noite, vai um inseto, coloca uma praga na árvore. Quando Jonas acorda, a árvore está completamente morta, sem uma folhinha. Aí Jonas vai reclamar com Deus. Pô, o senhor tirou a minha árvore. O que ela fez de mal para o senhor? E aí Deus responde para Jonas: você está reclamando por uma árvore que você não plantou, você não regou, você não cuidou, que viveu um dia e está chamando a minha atenção porque um povo se arrependeu e isso agradou os meus olhos. A gente não entende isso. O arrependimento, segundo a carta de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado, errar o alvo. O amor conserta as coisas. O amor arruma as coisas. O arrependimento é o primeiro passo para uma transformação. Aquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima, que os gregos lá do passado chamavam de metanoia, mudar a mente, mudar a visão de mundo. Todo mundo fala, Jesus recebia as prostitutas, Jesus recebia os corruptos, Jesus recebia os pecadores, recebia. Mas ele falava para essas pessoas se transformarem. O pecador, quando encontrava com Jesus, não era mais o mesmo pecador. Ele deixava o pecado para trás. A prostituta deixava a prostituição, o corrupto deixava a corrupção. Havia uma transformação na cabeça dessas pessoas, era metanoia. Era esse Deus que Jonas não entendia e que Jesus pregava. Caramba! Deus, é Pai. Ele muda a tua vida se você entende que está no caminho errado. Porque você vale mais do que um lírio, você vale mais do que um pardal. Você não é bicho. Você não precisa estar nessa engrenagem que esmaga muitas vezes a gente. Mas aí entra a parte bonita de Tobias. Porque o anjo Rafael, arcanjo, top, general de Deus, quando pegou as orações de Tobias para levar para Deus, tinha um currículo desse tamanho. Aliás, de Tobi tinha um currículo enorme. Aí é que faz a diferença. Kardec nos explica isso pelo livro A Gênese, dizendo, Kardec fala de fluido, eu vou colocar de outra forma. Imaginem uma aranha. Ela constrói a sua teia e ela põe os seus ovos. Dali nascem as pequenas aranhas. Conforme elas vão saindo, andando na teia, a fêmea, a mãe, sabe tudo o que está acontecendo, porque ela está ligada à teia. Existe uma espécie de campo que permeia tudo no universo. Por isso que Deus está em todas as coisas, sem pertencer a nenhuma delas. Ele é Deus, Ele não é o somatório da sua criação, Ele não se dividiu na sua criação, mas Ele permeia toda a criação como o ar permeia esse salão. E tal como a mamãe aranha na teia, cada movimento dos nossos desejos, dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos, Deus age nas nossas vidas. Mas lembram da história da usina de força? A gente não tem capacidade para receber toda a energia que Deus tem. Pira, queima a lâmpada, não tem condição. Se fosse sintonizar um rádio,
A frequência é muito acima da nossa capacidade, da nossa antena. Quem faz o intercâmbio são os nossos amigos, os espíritos protetores e outras pessoas que estão na nossa vida. Deus ajuda as pessoas através das pessoas. Por isso que esse mundo só tem um jeito se a gente começar a se ajudar. O problema do universo é que as pessoas não se ajudam. Aí que está o problema. Como Deus atua na vida das pessoas? Através das próprias pessoas. Porque as leis de Deus são perfeitas, então Ele não quebra as suas leis. Ele joga na bola, Ele joga na regra. Deus age na nossa vida, nas leis dEle. Isso que é a parte mais bonita. Essa que é a parte mais legal. Muita gente quer que se abra o mar vermelho, que caia maná do céu. Não é assim que funciona. O verdadeiro milagre está nas pessoas que chegam até nós e nos mostram Deus do seu jeito, na voz que nós entendemos, da maneira que nós conseguimos captar. Essa é que é a beleza. Para encerrar, tem uma história muito interessante de uma senhora que ficou viúva e tinha sido dona de casa a vida inteira. E essa senhora tinha vários filhos. Só que todos os filhos mal tinham chegado, o mais velho mal tinha chegado na adolescência. E ela, para manter os filhos, começa a vender as coisas que tem em casa. Porque como a maioria das crianças era muito pequenininha, ela não tinha com quem deixar as crianças, ela não podia trabalhar. O jeito de botar comida para dentro de casa é vender, pedir. E ela começou a fazer isso. Até que chegou num ponto, e as crianças sempre preocupadas, mãe, a gente almoçou, será que vai ter janta? Ela, não, vamos ter fé, Deus vai ajudar. Mãe, a mensalidade da escola, não, a gente leva para a escola pública, mas a escola pública não tem vaga. Não, a gente pede, a gente dá um jeito, põe numa escola mais longe. Deus vai prover. Ela estava fazendo o máximo que ela podia, mas o máximo dela tinha limites na realidade. Aí entra a fé. Fé é acreditar no que você não vê. Se fé fosse acreditar no que você vê, estava fácil. Fé é acreditar naquilo que nós não vemos. E aí tinha um programa de rádio que ela gostava de ouvir, e a única coisa que ela não se desfez foi o rádio. Porque muitas vezes ela e as crianças iam dormir com fome, mas se distraíam ouvindo aquelas novelas de rádio e tal. O programa, as músicas. O rádio ela não queria vender. Porque era o que dava esperança, era o que dava ânimo. Era o mundo que chegava naquela casa. Dias difíceis. Cortaram a água, cortaram a luz, a eletricidade, não tem mais nada. Despensa vazia. Aí ela está lá ouvindo o rádiozinho dela. E aí no programa de rádio, o pessoal pergunta assim, a questão do programa, você tem fé em Deus? Ligue para nós e conte a sua experiência. Ela resolveu ligar. E ela narrou a situação dela, programa ao vivo. E com tudo isso, eu não perco a minha fé em Deus. Porque eu tenho certeza, o que acontece é para o nosso melhor. Então, independente de ter comida ou não ter comida, de ter luz ou não ter luz, eu sei que Deus cuida da gente, apesar da gente não entender os planos de Deus. A senhora não gostaria de deixar o endereço da senhora, caso alguém quisesse lhe ajudar? Ela, se as pessoas quiserem me ajudar, eu moro na rua tal, na casa tal, assim, assim, assado, meu nome é tal, recebo com o maior prazer. O radialista ficou impressionado com a fé daquela mulher e fez a propaganda. Meus amigos, será que Deus vai ajudar essa mulher? Se você acha que Deus vai ajudar essa mulher, está aqui o endereço.
Você pode deixar aqui as doações na nossa rádio ou ir diretamente no endereço da Dona Maria. Ok. Um dono de um mercado estava ouvindo o programa. Só que era ateu. E ficou irritado com a Dona Maria. Quem essa mulherzinha pensa que ela é? Eu vou dar uma lição nela. Mandou encher um caminhão com tudo que tinha de gênero alimentício, de roupa, do que tinha no mercado. Chamou 2 funcionários. Deu o endereço dela e disse assim, vocês vão lá e vão entregar. Quando ela perguntar quem é que entregou, quem é que mandou, vocês vão dizer que foi o diabo. Eu quero ver a fé dessa mulher. Patrão, não faz isso, patrão. Que é isso? A mulher está passando fome, tem criança. Escuta, está com pena? Vai ficar desempregado igual a ela. Tá bom. Pegou o caminhão. E a situação dela se popularizou que tinha televisão, rádio na porta da casa dela. Chega um caminhão cheio de coisa. A mulher quase que infarta de felicidade. E começam a tirar as coisas, e ela feliz e tal, e não perguntava nada, né? Aí tiram saco de alimento, tiram mantimentos, tiram roupa, bebidas, eletrodoméstico, vão tirando, e ela feliz da vida, glória a Deus, graças a Deus, muito obrigado, Pai. E não perguntava. E aí o cara da rádio está ali. E o patrão do mercado ouvindo. Os empregados na saia justa. Chegou no momento que terminou, esvaziou o caminhão, a mulher felicíssima, e aí os empregados, a senhora não tem a curiosidade de saber de onde veio esses mantimentos? Aí o sujeito da rádio, o jornalista, o repórter, botou o microfone na boca dela. Ela, olha meu filho, eu só sei de uma coisa, quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, gente, é um trator, não tem freio. Faz toda a diferença. Sabe aquele exemplo da usina? A energia está ali no fio, passando por tudo. O que a oração faz? É você botar o dedo no interruptor. É só isso. Deus está aí, passando tudo por você. Quando você faz a sua prece, o seu agradecimento, você botou o dedo no interruptor, iluminou tudo onde estava escuro. Deus provê. Só tenhamos o cuidado de não sermos igual a Jonas e termos o currículo de Tobi, para que quando o nosso anjo chegue até Deus, ele fale assim, Senhor, estou aqui porque tem uma pessoa que eu gosto tanto. Ajuda ela. É esse o Pai que Jesus nos ensina, é esse o Pai que Jesus nos inspira a entrar em contato. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Uma boa noite.